Existe uma mentira que a gente conta pra si mesmo toda vez que assiste Prison Break. A gente diz que é uma série sobre fuga. Sobre um irmão que ama tanto o outro que é capaz de entrar no inferno para tirar ele de lá. A gente torce, a gente sua frio, a gente comemora quando eles passam pelo muro. Mas, e se eu te dissesse que Michael Scofield nunca foi livre? Nem antes de Fox River, nem depois de Sona, nem quando ele supostamente morreu para salvar a Sarah. A gente passou 5 temporadas focados nas grades de ferro, nos guardas corruptos e na companhia. Mas quando você para de olhar para o que o Michael faz, você percebe algo perturbador. A verdadeira prisão nunca foi Fox River. Fox River foi o lugar mais fácil onde ele esteve. A verdadeira cela dele não tinha grades, não tinha guardas e não tinha chave. Porque a verdadeira prisão do Michael era a própria mente dele. Hoje, a gente vai dissecar a psique de Michael Scofield. Vamos entender por que a inteligência dele não era um dom, mas uma maldição. E o mais importante, vamos descobrir por que essa necessidade doentia de salvar todo mundo pode ser exatamente o que está aprisionando você aí do outro lado da tela. Para entender o Michael, a gente precisa voltar para o consultório médico na primeira temporada. Baixa inibição latente. Mas onde apenas projetamos a imagem do abajur, eles processam tudo. A lâmpada, os fios, os pinos, até as coisas que estão dentro. Soa chique, né? Parece um superpoder da Marvel. O doutor explica que o cérebro dele não filtra nada. Pensa comigo. Quando você olha para uma lâmpada, seu cérebro diz: isso é uma lâmpada, serve para iluminar, vida que segue. O seu cérebro bloqueia as informações inúteis, para você não enlouquecer. O do Michael não faz isso. Ele olha para a lâmpada e vê o filamento de tungstênio, a espessura do vidro, a voltagem necessária para estourar, o calor que ela gera e como usar os cacos para cortar uma artéria ou cavar uma parede. Isso faz dele um gênio estrutural? Faz. Mas imagina viver assim 24 horas por dia. Imagina não conseguir olhar para nada, nem para um prédio, nem para uma pessoa, sem desmontar aquilo em 1000 pedaços na sua cabeça. Isso não é inteligência, meus amigos. Isso é ruído. É barulho constante. O Michael vive num estado de hipervigilância eterna. É por isso que ele fala pouco. É por isso que ele está sempre com aquele olhar distante. Ele não está sendo misterioso para fazer charme. Ele está tentando processar o caos que é o mundo ao redor dele. Fox River, paradoxalmente, deu paz para ele. Pensa na ironia. Uma prisão é um ambiente controlado, rotina, horários, paredes de concreto. Para um cérebro que não para de processar informação, a prisão oferece algo que a liberdade não dá: limites. Dentro de Fox River, o caos tinha forma. O problema era sair. Era um quebra-cabeça lógico. E quebra-cabeças têm solução. A vida real? A vida real não tem planta. A vida real é bagunçada, imprevisível e cruel. E é aí que a doença dele deixa de ser sobre arquitetura e vira sobre pessoas. Aqui entra a segunda parte do diagnóstico que muita gente ignora. A baixa inibição latente, combinada com um alto QI, cria o gênio. Mas combinada com a história de abandono que ele teve, cria o mártir compulsivo. O plano original era simples, lembram? Entrar. Pegar o Lincoln. Sair. Ponto. Frio. Calculista. Cirúrgico. Mas o Michael falha miseravelmente nesse plano. Não porque a engenharia deu errado, mas porque ele não consegue deixar ninguém para trás. Ele precisa levar o Sucre, porque virou amigo. Ele se sente responsável pelo Cenote. Ele carrega a culpa pelo Westmoreland. E o pior de tudo, ele acaba libertando o T-Bag. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. A libertação do T-Bag é a maior cicatriz na alma do Michael. O Michael sabe, biologicamente, matematicamente, que cada vítima que o T-Bag faz aqui fora é culpa dele. Ele soltou o monstro. Ele vê a dor dos outros
com a mesma clareza que vê os parafusos de uma cela. Ele não consegue bloquear a empatia. Se alguém está sofrendo perto dele, o cérebro dele trata aquilo como um erro estrutural que precisa ser consertado. Isso não é bondade, gente. Bondade é uma escolha. O que o Michael tem é uma compulsão. Ele é viciado em assumir a culpa. Ele é viciado em se sacrificar. Ele olha para o Lincoln, um cara que, vamos ser honestos, tomou decisões horríveis a vida toda, e diz: a culpa é minha, eu que tenho que consertar. Ele olha para Sarah, que perdeu o emprego, o pai e a paz por causa dele, e ele tenta se destruir para compensar isso. O Michael não é um herói no sentido clássico. Ele é um homem tentando pagar uma dívida que ele acha que tem com o universo. Ele acha que se ele sangrar o suficiente, se ele sofrer o suficiente, o mundo vai ficar equilibrado. Mas o mundo não é uma equação. E essa conta nunca fecha. Reparem num padrão. Michael escapa de uma prisão só para cair em outra. Fox River, Sona, Odígia. E entre elas? Ele está fugindo do FBI, da companhia, do Poseidon. Vocês já pararam para pensar por que ele é tão bom nisso? Por que, quando tudo está calmo, o Michael parece perdido? A verdadeira prisão do Michael é a necessidade absoluta de controle. Na cabeça dele, se ele não estiver no comando de cada variável, a temperatura do ar, a rota de fuga, a lealdade dos aliados, alguém vai morrer. É uma arrogância disfarçada de altruísmo. Ele acha que só ele pode salvar o dia. Só ele pode ver a saída. O agente Mahoney foi o melhor antagonista porque ele era igual. Ele entendia essa mente. E o Mahoney precisava de pílulas para desligar o cérebro. O Michael usava os planos. O planejamento era a droga dele. Enquanto ele estivesse ocupado calculando a espessura de uma parede, ele não precisava lidar com o trauma de ter sido abandonado pelo pai, ou a morte da mãe, ou o fato de que ele transformou a vida de todo mundo que ele ama no inferno. O origami. P-O-T-S. Press on the screw. O cisne de papel é a metáfora perfeita. Ele pega algo simples e frágil, papel, e através de dobras precisas e controle absoluto, transforma em algo belo. Ele tenta fazer isso com a vida. Ele tenta dobrar a realidade até ela ficar perfeita. Mas a vida rasga. As pessoas morrem, os planos falham, e cada falha é uma nova grade na cela mental dele. Ele nunca fugiu de verdade. Ele só trocava uma cela de concreto por uma cela de culpa. A liberdade física não significava nada se a mente dele continuava presa na responsabilidade de ser Deus. E é aqui que Prison Break deixa de ser uma série de ação mentirosa dos anos 2000 e vira um soco no estômago da gente. Porque a gente admira o Michael. A gente quer ser inteligente como ele. Mas a verdade é que muitos de nós compartilhamos a mesma doença dele, só que em menor grau. Quantas vezes você não se sentiu responsável pela felicidade de outra pessoa? Quantas vezes você não tentou consertar um parente problemático, um namorado ou namorada que só te puxava para baixo, ou um amigo que estava se destruindo? Você acha que se for inteligente o bastante, paciente o bastante, esforçado o bastante, você vai conseguir salvar a situação? Isso é a síndrome do Salvador. E assim como para o Michael, isso é uma prisão. Você acha que está no controle, mas você é refém. Refém da expectativa de que você tem que resolver tudo. O Michael Scofield nos ensina que inteligência sem limite emocional é tortura. Que a capacidade de prever problemas não te dá o poder de impedir que eles aconteçam. Às vezes, a grade mais difícil de serrar não é feita de aço. É feita da nossa incapacidade de dizer: isso não é problema meu. O Michael nunca aprendeu a dizer isso. E isso custou a vida dele, várias vezes. No fim das contas, Michael Scofield foi um gênio? Sem dúvida. Foi um herói? Provavelmente. Mas acima de tudo, ele foi um prisioneiro. Ele entrou em Fox River por amor ao irmão. Mas ele permaneceu em guerra pelo resto da vida porque não suportava a paz. A paz exigiria que ele olhasse para dentro
e não para as plantas de um prédio. Talvez a maior fuga que ele precisava realizar não fosse da companhia ou do general, fosse dele mesmo. E essa foi a única fuga que ele nunca conseguiu planejar. Mas essa é só a minha visão. E eu quero muito saber a de vocês, porque esse personagem é complexo demais para uma resposta só. Você acha que o Michael era um altruísta puro? Ou ele era viciado em caos e controle? Se ele não tivesse ido salvar o Lincoln, ele teria sido um arquiteto feliz ou teria enlouquecido de qualquer jeito? Manda a sua teoria aí nos comentários. Bora transformar isso aqui num fórum de psicologia de Prison Break. Se esse vídeo fez você ver a série com outros olhos, esmaga esse like e se inscreve no canal, porque aqui a gente analisa o que ninguém mais vê. A gente se vê na próxima fuga. Valeu!